Esse aqui é o Chevrolet Onix na carroceria hatch e versão LT, uma das versões de entrada que promete ser o seu melhor amigo no dia a dia. Eu vou contar tudo hoje no Mob Alta Avalia. Vamos lá! E claro, já não se esqueça de deixar o seu like e também comentar o que você acha do Onix e se você acha que ele é melhor que seus concorrentes. E também mande esse vídeo para a galera, principalmente para aquele seu amigo interessado e que quer um carro bem econômico. E claro que a gente vai começar falando desse carro pelo seu visual e começando também aqui pela dianteira. Uma coisa muito curiosa é que a gente vai ter esse visual aqui também na versão mais completa Premier. A grande diferença está aqui, que nós não temos um DRL de LED. Nesse caso aqui é só o aplique preto mesmo para cobrir essa parte. E aqui nós temos os faróis com luzes halógenas, mas sem o projetor. Na versão mais completa, a gente tem luzes halógenas também, mas com um projetor no farol. E aqui, como a gente já está acostumado, aquela grade característica marcada aqui por esse cromado que liga os faróis. E quando a gente vai para a lateral do carro, aí entra uma coisa muito importante. Por quê? Se você chegar na loja e pedir um Chevrolet Onix Hatch LT, você não vai levar ele com essas rodas aqui para casa. Ele tem rodas de aço. Isso aqui faz parte de um pacote opcional que acrescenta mais R$ 3.300, que é a configuração aqui que a Chevrolet nos cedeu. Mas são rodas bem bonitas, de 15 polegadas, né? Que agregam bastante para o visual do carro, e com esse pneu aqui, que tem até uma boa largura, ajuda bastante no conforto do dia a dia. A gente tem o repetidor aqui, né, das setas no paralamas e não aqui nos retrovisores. E uma outra coisa interessante é que ele tem até um bom espaço interno. Não é tão grande quanto o do City ou do Volkswagen Polo, por exemplo, mas ainda assim comporta bem aí para levar adultos aqui dentro, tanto em entre-eixos quanto em comprimento. Só para vocês terem como referência, vou passar dados aqui, né? Nós temos mais de 4,10 de comprimento e também mais de 2,55 de entre-eixos, números de dimensões que vocês podem conferir tudo aqui na tela. Mas tem uma coisa bem interessante aqui, que é justamente na maçaneta. Ele não ganhou um aplique cromado, como a gente vê na versão Premier, né, nessa linha 2023, mas a gente tem aqui o botão para ajudar no dia a dia quando você vai entrar com o carro. Então, você está com umas malas na mão e tá difícil de acessar o carro para procurar a chave e tudo mais, é só você apertar o botão que ele trava ou destrava as trancas, né, das portas. Então, facilita bastante no dia a dia. E agora a gente vai falar da traseira. E muito do que a gente vê aqui na traseira, a gente já viu lá na dianteira, que é falar sobre o visual ser parecido em todas as versões. Claro que a grande diferença já está aqui na assinatura, que não é Premier, é LT no caso. Então a gente vai ter também uma configuração um pouco mais simples, né, justificando o seu preço. Nada de luzes de LED aqui na lanterna, sempre halógenas. Uma coisa interessante que eu particularmente não gosto tanto é que a abertura do porta-malas não é por aqui. A gente não consegue abrir aqui pela tampa do porta-malas, é sempre pela chave ou lá internamente. Então a gente clica 2 vezes e ele abre como a gente já vê no Polo. Então se você tiver com malas na mão, sacolas, por exemplo, você vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer isso. Aqui a gente já deixou montado um esquema para vocês verem o que ele comporta. Nós temos 275 litros de capacidade aqui, o que é bom na categoria. O maior porta-malas da categoria tem 300 litros, então não é tanta diferença assim. E nesse quesito, né, que é o quesito espaço, ele acaba tirando nota 8. E agora a gente vai conhecer a parte interna. E aqui no interior a gente vai mostrar um pouco mais sobre o Onix Hatch nessa versão, que é a LT. Como eu já disse, ali fora é uma das versões de entrada no carro, então não espere por muito glamour, porque não é isso que a gente vai encontrar aqui. A gente vai encontrar um carro mais simples e mais para você usar no dia a dia mesmo e economizar mais no seu bolso. Então o que a gente vai ter aqui? O volante, que é multifuncional, e ele vai controlar a central multimídia, assim como também controla aqui o computador de bordo. A gente tem um painel que é analógico, com uma tela pequena aqui no centro para o computador de bordo. E o mais curioso é que a gente tem esse esquema de cluster para todas as versões do Onix. Só que na Premier o computador de bordo tem um design um pouco diferente.
e ele parece ser um pouquinho mais completo, justamente porque ele é um pouquinho visualmente mais bonito do que nessa versão, mas aqui a gente também tem multifunções, então você vai ver a autonomia do carro, Trip A, Trip B, então é um esquema bem completo, só muda realmente esse layout. O volante tem um bom revestimento, ele é emborrachado, mas nada de couro, é realmente mais simples. Como eu já falei, o cluster é analógico, a gente vai ter aqui toda essa superfície repleta em plástico, mas é suavizada por uma parte que corta aqui horizontalmente o painel, que tem um visual um pouco diferente, uma textura. Mantém o preto, né, um plástico preto e rígido, porém é uma textura diferente para dar uma amenizada aí nesse visual. A gente tem acabamento cromado na volta, né, no contorno, tanto do cluster quanto das saídas de ar-condicionado, que também ajudam nesse visual. E a grande sacada aqui é justamente a central multimídia. Nós temos a MyLink 8 aqui, que tem 8 polegadas e conecta Android Auto e Apple CarPlay. Essa é a grande sacada do carro. Mas aqui embaixo a gente vai ter algumas funções interessantes, como a abertura do porta-malas via console central. Como eu já falei, ali fora a gente não tem esse item para abrir na porta, na tampa, né, do porta-malas, ou é pela chave ou é internamente. Então o botão está aqui. A gente também tem um ar-condicionado que não tem comandos digitais, né? A gente não consegue fazer o acionamento dele ali digital, selecionar uma temperatura, nem mesmo é automático, ele é o formato mais analógico mesmo, mais simples, porém gela muito bem. Um ponto interessante é que nessa versão a gente não tem regulagem de altura e profundidade da coluna de direção, assim como a gente vê no próprio Polo. O novo Polo não tem esse recurso, ou seja, para você encontrar uma posição mais confortável para dirigir, fica um pouco mais complicado e você vai ter que recorrer apenas ao banco. No caso do banco do motorista, a gente tem sim regulagem de altura, então a gente consegue encontrar uma posição para se encaixar no volante, que é fixo aqui na base. Como eu disse, não tem regulagem. Outro ponto interessante, o câmbio aqui é de 6 marchas, tá? A gente já vai falar um pouco mais sobre ele quando estiver rodando a GoPro, fazendo as primeiras impressões. Nesse caso aqui a gente não tem carregador por indução, é só um suporte, mas nós temos aqui uma porta USB do tipo convencional para carga lenta, ou se você quiser conectar o celular diretamente sem colocar Bluetooth, então você pode conectar via cabo mesmo. O mesmo nível de acabamento que a gente viu aqui no painel, a gente vai encontrar também nos painéis de porta. O plástico preto aqui nessa superfície, mas as maçanetas são em cinza, né, em prata, então dá uma amenizada, assim como a outra faixa aqui texturizada, que a gente vai ter também na cor preta, mas que também, por ser texturizada, diminui essa simplicidade aqui do interior do carro. Pontos interessantes, a gente tem regulagem dos retrovisores elétrico aqui na parte de dentro, e os vidros são todos com acionamento elétrico e um toque e com um sistema anti-esmagamento, então ninguém vai prender o dedo ali, se esquecer e ficar segurando o vidro, que não é o mais comum, mas vai que acontece, né? Falando de bancos agora, os bancos, eles têm regulagem todas manuais, tá? A gente não vai encontrar nada com ajuste elétrico, isso em nenhuma versão do Onix mesmo. E na verdade, a construção dele não vai ter regulagem de altura para o encosto de cabeça, isso é um ponto muito importante. Ele já vem integrado ao encosto das costas também. Mas mesmo ele sendo simples e sendo em tecido, eu gostei bastante do acabamento, porque a gente mescla dois tipos de tecido, um nos braços, aqui nas partes laterais, e outro mais centralizado, que dá um contraste, deixa um pouco diferente de outros carros do segmento que mantém um padrão só, uma cor só, e acaba ficando um pouco lavado o interior, um pouco simples demais, e pensando, tudo bem, é um carro simples, mas já custa mais de 80 mil, então a gente já olha ele com outros olhos e pede que ele entregue um pouquinho mais. Uma coisa que não tem e eu senti falta é um apoia-braço aqui, mesmo nessa versão mais simples, a gente poderia encontrar aqui justamente para dar um pouquinho mais de conforto, embora a gente tenha uma versão manual. O nível de acabamento que a gente acabou de ver aqui na dianteira, a gente vai ver na segunda fileira de bancos também. Apresentando aqui o painel das portas, a gente vai ter a mesma coisa, com um plástico rígido e preto aqui na parte de cima, a maçaneta numa cor diferente e uma parte texturizada ainda em plástico preto. E por isso, né, tanto o design externo quanto interno foi avaliado como uma nota 8. Agora falando de espaço interno, que vai diretamente no conforto desse veículo e também, né, nota de espaço, a gente tem aqui, o banco já está ajustado para uma pessoa da minha altura, vou aqui na frente quase 1,90, nós temos um palmo fechado para os joelhos e para a cabeça nós temos 4 dedos aqui
apertado. Ou seja, a gente pode considerar que vai um adulto aqui atrás desse banco e um outro adulto aqui na outra extremidade, né, atrás do passageiro da frente. Só aqui nesse assento central que a gente não pode considerar que vai realmente um adulto, pode uma criança ou uma pessoa menor, né? Não que tenha 1,90, não vai caber 3 pessoas desse tamanho aqui. Uma porque o túnel é um pouco elevado e outra também porque o console central, embora não seja tão grande, ele invade bem aqui a segunda fileira de bancos e não vai possibilitar que você coloque o seu pé, por exemplo, aqui no meio. Você vai ter que se espalhar, né, esparramar e invadir o espaço do vizinho, então vai complicar um pouco isso aí. Ponto curioso é que, embora a gente tenha o mesmo nível de acabamento, como eu já falei, e nos bancos também, aqui sim a gente tem regulagem de altura para o encosto de cabeça, coisa que a gente não encontra ali na primeira fileira. Bom, avaliando aqui o que ele entrega no interior, a gente pode considerar que o seu espaço interno, né, no geral, é nota 8. Não chega a ser 10 porque ele não é tão espaçoso quanto um Honda City, por exemplo, que é realmente um pouco maior, entrega um pouco mais de espaço aqui dentro da cabine. Uma outra coisa que a gente avalia também em relação ao conforto. Claro que isso também vai muito em relação ao que ele entrega de suspensão e a dirigibilidade, mas a gente pode considerar pela espuma dos bancos aqui o conforto interno dele já também uma nota 8. E vai lembrar, claro, antes da gente levar esse carro aqui para o teste, que esse banco aqui é bipartido e rebatível, então é só puxar aqui e tombar. Bom, agora a gente vai falar como é o carro, né? A gente dirigindo o carro. A gente está com o empréstimo dele de 7 dias, ou seja, a gente teve bastante contato com ele. Vou até rodar aqui o computador de bordo. Agora já rodei 523 quilômetros com esse carro, então dá pra gente passar muito claro assim, né, e com bastante precisão o que esse carro entrega. Eu já vou começar falando pelo consumo, que é a principal qualidade desse carro. A gente conseguiu fazer uma média com ele dentro da cidade e com gasolina em 15 km por litro. É realmente muita coisa, bem mais do que o Inmetro declara. Inclusive os dados de consumo dele estão todos aqui na tela e realmente surpreendeu muito. Afinal, agora eu estou na marcação aqui, estou quase entrando na reserva, né? A gente tem 12 marcações, eu já rodei 10 delas e a gente rodou 523 quilômetros, realmente muita coisa. Aqui no computador de bordo está marcando 15,7, mas a gente fez as contas na mão, que é um pouco mais preciso, e chegou nesse número. É realmente um consumo bem melhor do que o dos seus concorrentes, né? E isso ele leva muito vantagem, por isso o consumo dele a gente deu nota 10. Não só isso que vai poupar no seu bolso, o custo de revisão desse carro também está entre os melhores. Na verdade, ele só perde para o Hyundai HB20 e para o Sandero Stepway, se não me engano, numa faixa de R$100 de diferença, então por isso ele também tira 10 nesse quesito. Vale lembrar que nessa versão aqui a gente tem o Onix, né, LTZ equipado com motor 1.0 aspirado, então a gente vai ter no máximo 82 cavalos de potência e no máximo 10,6 kg de torque. Os dados estão certinhos aqui na tela, que você pode conferir tanto com gasolina quanto com etanol, mas é um carro que ele te entrega potência suficiente para você rodar no dia a dia, né? Torque também, e na estrada ele vai até bem, mesmo sendo motor 1.0 aspirado, ele rende bem. Por quê? Porque a gente tem um câmbio aqui de 6 marchas, ou seja, geralmente quando a gente está dirigindo um carro na estrada, principalmente 1.0 aspirado, a gente sente que falta um pouquinho mais porque na quinta marcha a gente está a 100 por hora e o carro já está com uma rotação muito alta. Pois bem, aqui ele tem um golinho a mais por conta dessa sexta marcha, né? Então a gente consegue baixar um pouco a rotação e deixar o carro um pouquinho mais tranquilo para trabalhar nessa faixa de velocidade dos 100 km por hora. Então mesmo na estrada, ele é um carro que vai bem. Claro que seu desempenho não é dos melhores, né? A gente tem os dados aqui de aceleração e velocidade máxima, mas é aquilo. Para o dia a dia é muito bom. Para as retomadas de velocidade na estrada, você vai sentir um pouco de falta de fôlego, mas dentro da proposta do carro, tá tudo certo. Afinal, todos os seus concorrentes também têm basicamente o mesmo nível de desempenho. E é por isso que em desempenho a gente dá a nota 8 para ele, justamente por ele ficar páreo aí com os outros concorrentes, né? E como ele não entrega nada mais, não conseguiu chegar ao 10. Agora a gente vai falar um pouquinho de ruído interno, né? E conforto de uma maneira geral. Começando pela vibração. É uma vibração ok, né? Do volante. A gente quando para o carro, vou até encostar aqui, a gente para o carro, sente que o volante está trepidando um pouco, mas é normal, nada muito
que incomode muito, que vai te irritar no dia a dia na cidade. Tem os outros concorrentes que até vibram um pouco mais do que isso. Em relação ao ruído que a gente ouve aqui dentro da cabine, tô com tudo vedado, aqui, né, os vidros fechados, só o ar-condicionado ligado. A gente ouve a rolagem dos pneus e os ruídos internos é mais quando a gente está no trânsito, então moto passa muito perto, caminhão um pouco mais barulhento, a gente vai realmente ouvir. Tirando isso, ele segura bem, isola bem, está dentro da proposta também. Agora, quando o assunto é conforto, né, isso a gente entra para falar dos bancos também. Os bancos são bem macios, né? Acabamento em tecido, mas tem bastante espuma e apoia bem as costas aqui, bem gostoso de dirigir. E a suspensão trabalha dentro do que a gente espera de um hatch. Ela é um pouquinho mais rígida, então dentro da cidade a gente sofre um pouco mais com os buracos, porém na estrada, no caso, a gente tem um pouquinho mais de estabilidade justamente por ela ser um pouco mais rígida. Uma coisa que eu não gostei muito, né, nesse carro é que ele tem um balanço dianteiro grande e ele é baixo, ele tem uma altura do solo baixa, ele é muito perto do chão, então ele raspa bastante tanto entre eixos quanto à frente. Então, se for passar por uma valeta um pouco mais profunda, entrada de shopping que a rampa é um pouco mais íngreme, vai raspar e isso acaba incomodando porque você acaba tendo muita preocupação com o carro no dia a dia e isso é uma coisa que você não quer ter, né? Você quer que o carro seja o seu amigo que não vai te dar trabalho, então ele acaba dando trabalho em relação a isso. Ele é um carro até completinho, principalmente com esse pacote, né, que agrega algumas coisas. Embora custe 87.600, ele é um carro completinho. Claro que ficou devendo aqui um painel de instrumentos digital, que a gente não tem nem na versão Premier, e a gente já vê no Polo, nas versões de entrada do Polo, a gente já encontra, né, um painel de instrumentos digital. Nesse caso aqui é só analógico, então a gente poderia ter um up nisso aí, e também o ajuste, né, regulagem de altura e profundidade da coluna de direção, que seria importante. De qualquer forma, a gente tem uma central multimídia, que é legal, conecta Android Auto, Apple CarPlay, super intuitivo, e ainda tem câmera de ré integrada com guias auxiliares dinâmicas, então isso ajuda bastante no dia a dia. E de itens de segurança a gente também traz algumas coisas interessantes, como os apoios, né, de fixação Isofix, que é um ponto positivo, e ele tem 6 airbags, então a gente vai ter airbag frontal, lateral e de cortina, que ajuda bastante para a segurança do carro. Claro que por ser uma versão de entrada, a gente não vai ter vários outros recursos, como um piloto automático, por exemplo, né, o controle de cruzeiro, um alerta de ponto cego. Então, por isso, para a faixa de preço, a gente entende que ele é uma nota 8. Para itens de série, né, isso a gente falando de itens de segurança, para itens de série no geral, para ele ficar devendo aí uma regulagem de altura da coluna de direção, um painel um pouco mais completo, ele acaba devendo um pouco, então a gente colocou ele como uma nota 6. Mas ainda assim é um carro que traz os seus mimos, com um retrovisor que tem ajuste elétrico, o carro que tem partida por botão chave presencial. Não só isso, todos os vidros já têm acionamento elétrico para subir, com um toque para descer, então realmente ele sabe mimar assim, e é por isso também que é um dos carros mais vendidos do Brasil. E é isso, o que vocês acharam dele? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Aí você deve estar se perguntando por que esse carro pode ser o meu melhor amigo, Renan, que foi isso que eu te falei lá no começo do vídeo. E é muito simples, afinal, depois que você tirar esse carro da concessionária, ele pode te ajudar a poupar um pouco mais no bolso. Afinal, ele tem um dos melhores consumos da categoria e o custo de revisão dele também é um dos mais baixos, considerando até 60 mil quilômetros, como vocês podem ver aqui na tela. Então, me diga aí se você acha realmente que esse carro vai ser o seu melhor amigo ou não. Na nota geral, ele tirou um 8,5, que é uma nota até boa, pensando na versão que é uma versão realmente mais simples, e é por isso que esse carro realmente vende tanto no nosso mercado. Mas aí eu quero ouvir de vocês a opinião, deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com quem está interessado em levar um Chevrolet Onix para casa, mesmo na versão LT, e não esqueça de curtir e deixar aí, claro, o seu comentário, também motivar a gente a fazer mais vídeos como esse aqui, e mais uma Mob Alto Avalia vai ficando aqui. Falou!